Senhoras e senhores, estamos de volta para a última rodada do YPT Brasil 2013. Agora vai ser o relator, o time Zero Kelvin, vai ser oponente, o time Rebola, e vai ser avaliador, o time Quantum. Vai ser apresentado o problema número 6, plástico colorido. Vou pedir só para o pessoal sentar para a gente poder começar. O enunciado do problema 6 é o seguinte: iluminado por uma luz branca, um objeto plástico transparente, por exemplo, uma caixa de CD vazia, pode eventualmente brilhar em diversas cores. Estude e explique o fenômeno. Verifique também se é possível ver essa coloração quando várias fontes de luz são utilizadas. O time relator tem 12 minutos para fazer a apresentação. Boa noite, meu nome é Amanda e vou apresentar o problema 6, plástico colorido. Como o Márcio leu... Opa! Não consigo voltar. Enfim, como o Márcio leu, nós vamos explicar e tentar estudar essa análise e tentar analisar o porquê o plástico se torna colorido. Esses são alguns tópicos que a gente vai apresentar que a gente vai falar sobre, na nossa apresentação. E, bom, a princípio, para a análise desse fenômeno, a gente vai precisar usar uma técnica chamada técnica fotoelástica. É uma técnica de análise experimental que transforma forças mecânicas internas do material em padrões de luz visíveis. Com isso, a gente consegue a localização e a magnitude da tensão interna no material. Bom, a gente vai usar um instrumento chamado polariscópio, que é um instrumento que estuda a interação da luz polarizada com meios ópticos transparentes. No caso do polariscópio, o instrumento constitui em uma fonte de luz e 2 filtros polarizadores. Alguns exemplos do fenômeno. E agora eu pedi para o membro da minha equipe passar o nosso aparato experimental para os jurados poderem ter uma noção melhor do problema. Bom, a princípio, a gente vai falar da refração da luz. Como a luz tem uma velocidade diferente no ar e em um meio material de espessura H, a gente pode ver que que a relação entre as velocidades é dada pelo índice de refração, onde a velocidade do ar onde Cm é a velocidade do ar e Car é a velocidade do ar e Cm é a velocidade da luz no material. Por causa dessa diferença de velocidade, a gente tem que essa luz vai ter um retardo em relação ao raio à propagação original. Esse retardo, quando a gente inclui o tempo no fenômeno, ele é dado pela expressão seguinte, onde H é a espessura do material. Substituindo o índice de refração nas equações, a gente chega na expressão a seguir. Bom, alguns materiais que não são birrefringentes naturalmente, ou seja, eles são isotrópicos, quando eles são tensionados, quando são expostos às tensões, eles vão apresentar características anisontrópicas que vão vir no formato de refração dupla temporária. Bom, o índice de refração desses materiais vai variar em função do ângulo que a luz polarizada vai passar por esse material, o que define eixos rápidos e lentos. Nos eixos rápidos, a luz tem uma velocidade maior e nos eixos lentos, uma velocidade menor. Por causa disso, a luz tem um comportamento diferente nesses chamados eixos rápidos e lentos, onde a refração se dá de forma diferenciada. Bom, aqui, por exemplo, a gente tem um material birrefringente circular, onde a gente tem a luz se dividindo em eixo 1 e eixo 2. Se a gente tiver um índice de refração maior para o eixo 2, o índice de refração do eixo 2 maior que o eixo 1, a gente tem que a velocidade de propagação da luz no eixo 1 é maior do que do eixo 2. O que a gente pode definir quando a gente define que o eixo 1 é o eixo rápido e lento. Essa luz ela vai ter uma magnitude de vetor, que no caso também é dividida entre esses eixos, que a gente define E1 e E2. Quando aquele ângulo entre o eixo de polarização e os eixos divididos à luz é 45 graus, a gente pode dar que essa magnitude do vetor é igual à expressão seguinte. Na questão do retardo, apesar da luz sair com as mesmas propriedades de anteriormente, ela vai ter um retardo, como anteriormente visto, vai apresentar um retardo em relação à sua propagação original. No caso, como a gente já definiu a equação de retardo, a gente pode ter as relações entre o retardo no eixo 1 e no eixo 2. Tendo que o índice de refração no eixo 2 é maior do que no eixo 1, a gente sabe que o retardo no eixo 2 vai ser maior do que no eixo 1.
Bom, a luz ela tem uma representação eletromagnética, né? No caso, ela vai se propagar em 2 eixos diferentes. Quando essa luz passa por um objeto polarizador, o raio que está incidindo no eixo paralelo ao eixo de polarização, ele vai ser transmitido. O que estiver perpendicular, ele vai ser absorvido pelo polarizador. A equação do campo elétrico da luz é dada pelas expressões a seguir, onde a gente também tem uma direção desse raio. Bom, a polarização ela pode também acontecer por reflexão. Aí, no caso, ela vai ter que obedecer à lei de Brewster, que define um ângulo polarizador para o raio refletido. Nesse caso, se esse raio ele se incide nesse ângulo, ele vai sair completamente polarizado e o seu raio refratado vai ser parcialmente polarizado. Bom, na interferência de ondas, entrando no funcionamento do nosso problema. No nosso problema, nós analisamos um material, no caso, birrefringente, não cristalino birrefringente, entre dois filtros polarizadores. A gente tem a luz passando pelo primeiro filtro polarizador e um segundo filtro que a gente vai chamar de analisador. Quando elas passam pelo segundo filtro, vai acontecer uma interferência de onda. Essa interferência de onda ela precisa ser construtiva ou mista para que o fenômeno funcione. Quando a onda resultante ela apresenta algum desses valores de comprimento de onda, é quando a gente vê as franjas coloridas. Bom, relação entre a birrefringência do material e as tensões. Os índices de refração principais do material, N1 e N2, aqui a gente vai avaliar só um ponto do material, mas a gente sabe que ele tem diversos índices de refração. Ele vai obedecer à lei de Brewster, ele vai variar em relação à deformação sofrida, segundo a lei de Brewster, que é dada pela expressão a seguir, onde K0 é o coeficiente de tensão ótica e σ1 e σ2 são as tensões principais. Como a gente consegue definir esse índice de refração, a gente pode substituir na expressão obtendo as seguintes equações, onde delta aqui vai ser ordem de franja vezes o comprimento de onda. Bom, aqui nós vamos ter 2 tipos de padrões de franjas, as isocromáticas e as isoclínicas. As isocromáticas elas são linhas das diferenças das tensões. No caso, quando a gente tem essa diferença de tensão, a gente pode ver essas franjas coloridas. Ela vai definir o ângulo entre essas tensões e a intensidade da tensão. As isocromáticas elas são uma região onde todas as tensões têm a mesma direção. No caso, ela só vai acontecer quando a direção da tensão do material coincidir com o eixo de polarização do filtro. Nesse caso, a gente consegue determinar o direcionamento das tensões. Ordem de franja, a gente tem variações na intensidade da coloração com o aumento da intensidade de tensão. No caso dessa figura, essas áreas de maior intensidade de cor são as áreas de maior tensão. A ordem de franja pode ser definida segundo a expressão a seguir, onde ΔN é a variação da ordem de franja, ΔP é a variação do carregamento no material e P é a carga aplicada no ponto. Bom, aqui o que é importante são os tipos de plástico para o nosso problema. O plástico acrílico ele tem uma característica óptica muito melhor do que os policarbonatos. No caso, o acrílico ele não vai apresentar as tensões naturalmente. Bom, esses foram os materiais que a gente usou no nosso experimento. E aqui é a nossa montagem experimental com o material a ser analisado entre os filtros polarizadores. Bom, nos nossos experimentos a gente vai determinar os índices de refração, a tensão e a análise entre os ângulos dos filtros e também a análise das fontes de luz. No caso da índice de refração, a gente precisou usar uma tabela com a ordem de franja do material. Você pode ver que algumas cores se repetem. Isso se dá com a variação da tensão, né? Porque, no caso aqui, a gente vai ter uma onda perioidal. Bom, antes de calcular o índice de refração, nós calculamos a tensão para cada ponto e, com isso, a gente determinou o índice de refração para cada um desses pontos do material. A gente conseguiu obter essa tabela, que, bom, eu não vou ficar explicando cada ponto, porque não acho necessário. Mas a gente pode observar que, nos pontos de mesma cor, a gente tem um índice de refração diferente. Bom, na análise de tensão, a gente usou 2 materiais acrílicos, um livre de tensão e um que possuía pinos tensionando.
A gente pode ver pelas fotos que só o que possuía tensão apresentou as franjas coloridas. No caso, a intensidade da tensão ela vai se dar de acordo com a ordem de franja. Ali onde a intensidade luminosa é maior, a gente tem uma maior tensão. E a tensão vai diminuindo de acordo com a intensidade luminosa. Bom, aqui esse vídeo é só para provar que a variação do ângulo do polarizador ou do analisador não tem diferença. No caso, se você variar um dos dois, você obtém o mesmo resultado. Então, a gente usou esse aparato experimental para a nossa análise. E, bom, esse foi o nosso resultado experimental de acordo com a variação do ângulo do filtro analisador. Vocês podem notar que o aumento entre o ângulo entre os dois filtros, a gente obtém uma maximização do efeito. Nesse caso, a intensidade luminosa, segundo a lei de Malus, vai ser menor. Então, por isso, a gente tem uma visualização maior das franjas. Aqui, na variação de fontes de luz, nós usamos uma fonte de luz branca com 100 polarizadores, luz monocromática com 100 polarizadores. E também nós variamos a quantidade de fontes luminosas ao mesmo tempo no material. A luz branca sem polarizador, o fenômeno vai se dar de acordo com o ângulo de Brewster. Por isso, a gente tem uma menor visualização do efeito. Com polarizador, esse é o nosso resultado, que é a maximização do efeito. E na luz monocromática se comporta da mesma forma que a luz branca. Só que, nesse caso, as franjas não aparecem coloridas. Como conclusão, a gente pode ter a gente vê que cada ponto do material tem um índice de refração diferente. Esses índices eles são causados e vão variar de acordo com a tensão. Por causa disso, a intensidade do fenômeno vai depender do ângulo formado entre os polarizadores. A intensidade do fenômeno depende do ângulo formado entre os polarizadores, como a gente viu no experimento 3. A visualização máxima do efeito depende da polarização da luz. Por isso que a olho nu é tão difícil de se ver esse fenômeno acontecer. E, bom, quanto maior foi o número de fontes de luz usadas ao mesmo tempo, sem o uso de polarizadores, você vai ter uma menor visualização do efeito, porque vai ser mais difícil atingir esse ângulo de polarização, o ângulo de Brewster. Usando o filtro polarizador, a quantidade de luz não importa. E, bom, essas foram nossas referências. Muito obrigada pela atenção. Obrigado. Agora o time oponente tem 2 minutos para suas primeiras perguntas. Qual foi a fonte de luz que você utilizou? Nós usamos fonte de luz branca, fonte de luz monocromática e ambas com e sem polarizadores. Qual era a fonte? Como assim, qual a fonte de luz? Qual era a fonte? Uma lâmpada, uma vela? Uma lâmpada. Nós usamos vela também, nós usamos lâmpada incandescente. Não, nas fotos do experimento. Não, nas fotos dos experimentos, a gente mostrou as que tinham uma maior visualização do efeito, que foram as luzes incandescentes, e a gente usou um filtro monocromático nessa fonte de luz incandescente. Certo. Vocês variaram... vocês usaram luz monocromática? Sim. Usaram luz monocromática colorida? Sim. Na verdade, a nossa foto, a gente colocou em preto e branco para poder visualizar melhor a diferença nas franjas. Oi? Mas, no caso, a gente tinha usado um filtro de luz vermelho para visualizar esses efeitos. Vocês fizeram o teste utilizando LED? LED? Sim, só que como... bom, no caso, o fenômeno funciona. Só que a gente queria mostrar as fotos do da nossa otimização. Certo. Onde mais esse efeito pode ocorrer? Como assim? Em que outros materiais sem ser o plástico? Bom, sem ser o plástico, a gente pode ver isso em materiais cristalinos, normalmente, e também... Certo. Em outros tipos de materiais. Em qualquer outro tipo de material não cristalino transparente que sofra tensão. Na condição do problema, a caixa de CD é isotrópica ou anisotrópica quanto às propriedades ópticas? Ela vai ser isotrópica. Certo. Por que há regiões pretas nos padrões de cores? Porque não tem... as ondas isocromáticas, elas aparecem... Elas não vão depender do ângulo dos filtros polarizadores. Então, no caso, elas vão sempre aparecer quando a tensão tiver a mesma direção do eixo do filtro. Ou seja, não tem como eu anular essas ondas isoclínicas na hora de analisar as isocromáticas. Eu só sei diferenciar as duas. Obrigado. Agora, o time oponente tem 3 minutos para sua preparação.
Agora o time oponente tem 3 minutos para fazer sua apresentação. Boa tarde, boa noite, não sei que horas são. Eu sou o Vitor Colombo e eu vou vou ser oponente do problema plástico colorido. Primeiramente, ela abordou tópicos interessantes na apresentação dela, como o estudo dos polarizadores, a birrefringência e os eixos de polarização. Quanto ao relator, ele usou muito bem a mídia, com diversas imagens, tabelas, recursos visuais. Ela explicou conceitos importantes como retardo e birrefringência de maneira clara. Ela teve uma apresentação didática, sempre mostrando claramente as passagens entre os conceitos e tomou diversos cuidados experimentais. Você vê que utilizou estruturas para minimizar o erro. Ela utilizou termos vagos, alguns maximizar, minimizar, ótimo, que eu não entendi. Utilizou uma tabela confusa e não explicou claramente. Os resultados experimentais dela foram alocados numa tabela que eu perdi muito tempo vendo e não entendi ainda. Não variou as tensões por torção de forma externa, apenas com um prego, um pino. Ela não quebrou, estilhaçou e alterou a tensão de outras formas. Não apresentou dados quantitativamente claramente e ela utilizou uma tabela e não utilizou a própria formulação teórica. Ela faz uma tabela para apenas um material, sendo que ela poderia abranger isso para diversos outros tipos de plásticos, já que o problema é plástico colorido e a caixa de CD é só um exemplo, e não obteve, consequentemente, uma análise completa do problema. Não fez a linkagem entre as fórmulas, como eu já disse, e a experimentação. Não teve uma análise conclusiva. Não citou as fontes da tabela, que é uma coisa de suma importância. Ela não colocou erro nas predições dela. E, consequentemente, ela não respondeu à pergunta. A pergunta era o comportamento de diferentes tipos de plástico com relação à fonte de luz. Ela só colocou a foto de uma fonte de luz e não colocou a fonte das outras, por mais que ela alegue que ela tenha utilizado. E só uma coisa, refatorando o que eu disse anteriormente, luz colorida, eu quis dizer vermelho, verde e frequências, luzes monocromáticas. Obrigado. E agora vamos para 10 minutos de discussão entre o relator e o oponente. Bom, primeiro eu queria comentar o seu comentário sobre as fontes de luz. No caso, a variação da fonte de luz entre luz incandescente, luz de LED, não vai fazer diferença, porque você tem a variação, no caso, luz branca, polarizada ou não polarizada. Independente se for uma luz LED ou uma luz incandescente, você tem essa luz branca. A frequência dessa luz não vai ser diferenciada. Primeiramente, o problema cita diversas fontes de luz. De novo, como você pode me afirmar que não faz diferença, sendo que você não colocou nenhuma foto? Bom, eu estou te explicando. A diferença eu não quero entre explicação, esse tipo é de luz... experimentação. Bom, nesse caso, eu não preciso colocar as fotos, porque eu estou te explicando. A diferença entre essas fontes eu entendo de luz, a teoria. Obrigado. Entendeu? Bom, a tabela, que você disse que era confusa, eu citei realmente que eu não ia explicar os pontos, porque não tem necessidade. Certo, a análise é complexa, eu entendo isso. Não é nem a análise. Volta na tabela. No caso aqui, essa tabela ela segue os pontos da foto que a gente mostrou. Então, você vai ter as mesmas áreas da foto... Volta rapidinho na foto. Você vê que essa área é verde e tal. Você vai ter as mesmas áreas na foto, mesmos pontos, como se fosse a foto. Agora, volta na tabela. Ou seja, nesses pontos... É que a tabela não tinha como colorir. Mas nesses pontos onde seriam verde, você tem um índice de refração para onde apareceu a franja de cor verde. Então, no caso, na mesma área de uma cor, por exemplo, eu tenho certeza que aqui era a região verde, você tem diferentes índices de refração, e isso variando com a tensão. Certo, você utilizou uma tabela, sim, certo? E você tem muitos dígitos de precisão sem ao menos citar a incerteza e a confiabilidade da sua tabela. Na verdade, a análise do erro, o erro era muito pequeno. Era de era mais ou menos 0,00012 para o índice de refração. Como o índice de refração é uma grandeza adimensional, a gente achou que não tinha necessidade de colocar esse erro. 10 a menos 4% era seu erro? Sim. Só de você girar o polarizador,
você teria um erro maior que isso, erro humano. Não, mas nesse caso a gente manteve fixo, como você pode observar no nosso aparato experimental, a gente manteve fixo a um ângulo certo esse polarizador. Certo. Então, no caso, a gente não precisava, a gente não variou esses parâmetros para ter um erro maior. Obrigado. Você citou a lei de Malus. Como ela, entre dois polarizadores, como ela varia em relação ao ângulo e à intensidade de luz? Bom, a gente pode ir para o quadro? Não, pode falar, só quero a relação. Não, então, a relação é o seguinte, a intensidade final que passa, que é transmitida depois dos filtros polarizadores, ela vai ser igual à intensidade luminosa que entra nos filtros, vezes o cosseno quadrado do ângulo entre esses filtros. Obrigado. Por que você não pode analisar esse problema como um fenômeno prismático? Porque, no caso, você não vê... no caso, o que eu estou querendo dizer é que você não vê essa luz em outro meio, você vê ela dentro do material. No caso de um prisma, você não vê a coloração dentro do prisma, você vê ela fora dele. Não faz sentido avaliar como um fenômeno prismático. Certo. No que é possível ver o efeito sem polarização? Sim. E sem o analisador, é possível vê-lo? Sim, também. Certo. Por exemplo, se você usar a luz de um computador ou a luz de um projetor, mesmo que é polarizada, você vai ver esse efeito, mas dependendo do ângulo que você coloca. Em uma situação natural, eu saio daqui e coloco uma caixa CD, eu consigo ver essas cores? Dependendo do ângulo que você olha em relação à luz, sim. Obrigado. Você citou a constante de Brewster, constante em SI, qual é a sua unidade? Bom, na verdade, Volta no slide, só para eu lembrar. Desculpa. Enquanto isso, eu vou fazendo outras perguntas. Você falou sobre tensão. Tensão é o quê? É grandeza de que tipo? Bom, seria uma carga aplicada no material. Uma carga? Uma carga aplicada no material. Defina a tensão. Bom, a tensão seria o material. Você tem um material normal, vamos supor, sem essas tensões. Quando você tem, sei lá, uma força externa, a tensão seria essa força externa ou interna no material. Ou seja, você tem uma deformação no material, que é o que gera essas tensões. Essa constante, qual é a SI dela? Bom, no caso, como é uma aproximação a uma grandeza que não tem... Não, qual é tensão? Então, qual a unidade da tensão? Bom, depende. Isso vai depender da sua análise. SI? Em SI, eu não sei, de verdade, não sei te falar. Mas, no caso, você pode analisar essa tensão como sendo, sei lá, carga aplicada por área, entendeu? Beleza. Deixa eu ver, da onde se origina essa tensão? Bom, essa tensão pode se originar de diversas formas. Como você mesmo citou, torção do material, o aquecimento do material, você rasgar o material, que até a gente tem um vídeo, certo, se você quiser ver depois. Se você tem um CD e você observa o fenômeno sem encostar nele, sem nenhuma tensão... Então, nesse caso, quando a gente vê esses materiais que você não vê uma tensão externa nele, é pela fabricação desses materiais, que é feito por moldagem por injeção. Certo. No caso, você tem deixa eu só te explicar. Você tem esse material líquido, esse material no ponto de fusão dele. Quase no ponto de ebulição dele. Ele está tipo líquido quase gasoso. Ou seja, aí você injeta esse material numa forma e resfria ele rapidamente. Esse resfriamento muito rápido, ele causa essas tensões internas no material. Por isso que a gente não vê, que a gente vê esse fenômeno sem estar tipo, apertando. Então, decorrência do processo de fabricação. Você pode citar um outro exemplo em que isso ocorre? Como assim? Que isso um ocorre outro exemplo sem ser o plástico. Sem ser o plástico? Existe uma tensão resiliente que causa alteração das propriedades ópticas. Bom, você pode ver isso no vidro também. Obrigado. Você não me respondeu. Qual a grandeza da tensão? Qual é Não, eu te falei que em SI eu não sei. Que tipo de grandeza é a tensão? Carga aplicada por área. Carga aplicada por área. Eu tinha falado para você. Tudo certo. Você falou que o plástico era isotrópico, mas o que é um material isotrópico? Ele é um material isotrópico, que ele tem características ópticas homogêneas por toda a sua extensão. Como ele pode ser homogêneo se ele tem índice de refração, birrefringência diferente em toda a sua extensão? Aí é que tá. Eles são isotrópicos, mas é o que eu falei, acho que você não prestou atenção. Quando eles são submetidos a tensões, eles apresentam características isotrópicas. Eu li o slide, mas você falou que nas condições do problema,
O acrílico, a caixa de CD, era um material isotrópico, mas ele deixou de ser Sim. isotrópico na condição do problema. Você concorda comigo? Sim, não, ele continua sendo isotrópico. Sim ou não? A única característica anisotrópica que ele apresenta é essa refração dupla temporária. Se você conseguir extinguir essa tensão, eu estou apertando, eu paro, ele já deixa de apresentar essa característica específica. Certo. Qual é a relação que você acha entre o ângulo que você visualiza? Como assim, o ângulo que eu visualizo? Qual é o ângulo que você consegue visualizar o efeito com maior intensidade, com as cores mais visíveis e padrões de formas mais claros? Bom, no caso, ele vai seguir a determinação do ângulo de Brewster, que vai variar para cada tipo de material. Esse ângulo vai depender de várias características do material, como a espessura dele, a sua composição, então, e a polarização da luz, no caso. Então, não tem como... Agora eu quero que você me fale, de onde surge a birrefringência? Das tensões. Não, eu quero a nível molecular. Da onde ela surge? A nível molecular. Por que ela molecular... existe? Bom, ela é causada por causa das tensões. Ou seja... Não. Não, eu vou chegar aí. Ou seja, no material, você tem a deformação das moléculas desse material. Ou às vezes elas se comprimem ou elas se expandem, dependendo da tensão que você aplica. Então, você falou que cristais apresentam birrefringência. Então, estão todos submetidos sob tensão? Não, porque cristais, como eles são materiais anisotrópicos naturalmente. Eles naturalmente apresentam essa anisotropia. Mas, se na condição do problema o plástico, sob tensão, vira anisotrópico, então como você explica a existência de birrefringência a nível molecular? No plástico ou no cristal? Em geral, a birrefringência é um efeito tanto para o plástico quanto para cristais. Bom, no cristal é devido à formação cristalina, como o nome diz, das cadeias da molécula. Ou seja, você tem as moléculas que constituem aquele material em uma formação cristalina, ou seja, geométrica cristalina. Quando você apresenta essas tensões no plástico, para esse fenômeno acontecer, essas tensões têm que causar o mesmo tipo de fenômeno do que nos cristais. Certo. Por que você fala existem diversos índices de refração? Por que a sua aproximação para 2 índices de refração é válida? Porque, no caso, eu estou pegando um ponto do material para analisar. Eu não estou analisando só um ponto de índice de refração. Eu estou analisando 2. Certo. Não sei se você conseguiu entender isso na teoria. Por que 2 num ponto? Porque 2... Como assim 2 Porque existem só 2 índices de refração num ponto. Não é num ponto. É 2 pontos que possuem índices de refração diferentes. Não, 2 pontos do material. Eu posso pegar esse ponto e esse ponto aqui e analisar a diferença entre eles. Nesse ponto tem só 2 índices de refração. Mas nesse ponto ele não tem 2 índices de refração. Então por que sua aproximação é válida? Porque, no caso, eu posso aplicar ela para todos os pontos e isso não vai fazer diferença. Bom, deixa eu tentar explicar. Tempo esgotado. Vamos para as considerações do oponente em 1 minuto. Eu queria falar que ela exibiu durante o fight, ela não soube responder diversas das minhas perguntas, tanto das mais simples, como por exemplo a unidade com que ela estava trabalhando. Ela apresenta pseudodados quantitativos com base em tabelas, sem saber nem a unidade com que ela está trabalhando. Ela não soube responder qual era o tipo de grandeza que ela estava trabalhando também, mas ela respondeu algumas questões teóricas com eficiência, por exemplo, o ângulo ótimo, a associação de polarizadores, mas, afinal de tudo, ela titubeou em diversas das minhas respostas e, ainda assim, continua não apresentando uma conclusão clara e quantitativa com base nas próprias equações para o problema. Obrigado. O time avaliador agora tem 3 minutos para suas primeiras perguntas. Boa noite. Primeiro, para a equipe relatora. Por favor, me diga como o índice de refração depende do ângulo incidente, como você relatou. Bom, aí ele vai seguir a lei de Brewster, né? No caso, não vai ser o índice de refração do material que vai depender do ângulo. O que depende do ângulo é a polarização da luz. Em momento nenhum eu disse que o índice de refração depende desse ângulo. Certo. O fenômeno poderia, de alguma forma, ocorrer com vidro? Sim.
Do mesmo jeito que o vidro não é um material cristalino e ele apresenta características isotrópicas, em alguns casos anisotrópicas, você pode ver o mesmo efeito acontecendo. Por ele não ter essa forma cristalina, quando você, sei lá, no caso da tensão, quando você aplica uma tensão num ponto do vidro, você pode ver esse fenômeno acontecer do mesmo jeito. Ok, a equipe oponente concorda? Sim ou não? Pode repetir a pergunta, por favor? A equipe oponente concorda com a afirmação de que o fenômeno pode ocorrer em vidro? Com certeza. Ok. Para a equipe oponente, você citou prisma. Você poderia resumir rapidamente qual a diferença entre os dois fenômenos e por que não a utilização do prisma? Você pode ver o que não é o fenômeno prismático pelas formas apresentadas. A forma não é regular e a prismática seria. E uma coisa, algo mais refinado, você poderia falar que sob o uso monocromático o efeito ainda acontece. Certo. Em algum momento você citou luz monocromática colorida. Existe algum tipo de luz monocromática? Quando eu disse luz monocromática colorida, eu me referia a vermelho, verde e azul. Tá, e rapidamente, você poderia definir, sem grande formalismo matemático, o que é a tensão? Tensão é a interação entre partículas adjacentes. Ok. Novamente para a equipe relatora, por favor. Como você garante a precisão dos índices de refração apresentados? Bom, no caso, como a gente não teve como a gente manteve o nosso aparato experimental, na verdade a gente teve erro, só que esse erro foi muito baixo, que a gente pode considerar como desprezível, por causa da nossa montagem experimental. Ok. Você variou o número de fontes de luz? Sim, é o que eu falei no problema. Existe um número teórico para tensão no material, supondo que não há quebra dele, para o fenômeno ser visualizado? Bom, você tem essa questão de tensão de cisalhamento, né? Cisalhamento, desculpa. Que, no caso, você pode relacionar com a ordem de franja do material. Como você sabe que a ordem de franja, a variação da ordem de franja, a razão entre a variação da ordem de franja pela variação da carga aplicada vezes essa carga aplicada, se você tiver essa variação de carga aplicada muito próxima à carga aplicada naquele ponto, a carga aplicada naquele ponto, você tem a ruptura do material. Tá, uma última pergunta. É possível visualizar o fenômeno em plástico sem realizar uma tensão mecânica nele? Sim, é o que Ok. Agora o time avaliador tem 2 minutos para preparar sua apresentação. O time avaliador tem 3 minutos para fazer sua apresentação. Bom, boa noite. Meu nome é Gabriel Demetrios. Vou fazer a avaliação das equipes relatora e oponente no fight. Primeiro, contra a equipe relatora, alguns pontos positivos. Os esquemas dela foram muito bem feitos, os desenhos muito bem elaborados. Alguns aspectos negativos. As imagens foram escuras, mas isso creio que seja devido à alta iluminação no coisa, portanto, desconsiderável. Muito tempo perdido na explicação de um único assunto, sendo que ela poderia ter abrangido mais na apresentação dela. A descontinuidade na apresentação, em momentos ela passava de um assunto para um assunto totalmente diferente, depois de ter que retornar nele. Desconsiderou efeitos de estresse residual, não citou os efeitos de estresse residual. As tabelas dela estavam confusas, eu mal pude ver o que significava cada coisa naquela tabela, os números. Ela citou teoria em alguns momentos que ela não tinha explicado anteriormente, que ficou um pouco confuso. E respondeu errado algumas perguntas do oponente. Ok, aqui mais um pouco da equipe relatora. As respostas foram imediatas, as perguntas, sem hesitação em nenhum momento. Isso foi muito bom para a dinamicidade do fight. As imagens e tabelas comprovando a execução dos experimentos. E retirou diversos dados experimentais, apesar de não terem sido visualizados muito bem por todos nós. Um pouco mais de aspectos negativos. Ela demonstrou uma certa falta de conhecimento acerca das unidades, do fenômeno, coisas que ela utilizou, acerca do próprio assunto. A explicação errônea de parte da teoria, citada pela equipe oponente. Da equipe oponente, pode deixar. Aspectos positivos. Avaliou os pontos positivos do relator, reconhecimento do trabalho feito pela equipe relatora.
Observou a falta da variação de parâmetros, como, por exemplo, diferentes tipos de plástico, até mesmo coisas que não seriam plásticos, mas que poderiam ser observados no fenômeno. Observou a falta de colocação de erros e questionou uma diferente possível resolução para o problema, que foi respondida pela equipe oponente. Respondeu corretamente as perguntas do avaliador. Alguns aspectos negativos. Citou luz monocromática com lasers, ficou um pouco confuso, mas depois nas perguntas isso foi sanado. Esqueceu de citar o estresse residual no momento do fight, diminuindo a dinamicidade do fight. E interrompeu a relator em alguns momentos no fight. Sobre a visão geral do fight, os aspectos positivos que, apesar de tudo, ele ainda assim foi um fight super dinâmico, perguntas e respostas a todo instante. E alguns aspectos negativos é que eles perderam muito tempo em cima de um único ponto, sendo que eles poderiam ter abrangido mais a discussão. E obrigado. Time relator tem 2 minutos para suas considerações finais. Bom, primeiramente eu queria falar sobre a relação da tabela, que eles falaram que eu não expliquei o que era. Bom, a tabela era só o índice de refração para cada ponto. Eu cheguei a citar que a tabela era uma representação da imagem. Outra, eles disseram que eu não expliquei a unidade da minha tabela. Minha tabela fala de índice de refração, que é adimensional. Eu realmente não acho necessário saber a unidade de tensão no SI, sendo que isso pode ser variado de acordo com o meu problema. Eu posso variar essa unidade, do mesmo jeito que a gente pode variar a unidade de velocidade, do mesmo jeito que a gente pode variar essas outras unidades, a gente pode variar a unidade de tensão. No caso, eu não acho relevante para o problema saber especificamente a unidade, sendo que eu posso calcular isso do mesmo jeito. Como eu estou analisando com um parâmetro adimensional, eu não preciso igualar unidades, no caso. Bom, em relação à experimentação, acho que as imagens... Eu achei que as imagens estavam bem claras, eu acho que é a posição onde vocês estavam olhando. E em relação também às fontes de luz, o que eu quis deixar bem claro no meu problema é que não há diferença entre a variação de uma luz incandescente para uma luz LED. A igualdade entre elas, de serem luz branca, para o problema, não vai variar outras propriedades da luz. Essa igualdade de serem luz branca é o que importa para o nosso problema. E, no caso, o problema teria essas 3 fontes de luz diferentes. Luz polarizada, luz branca e a luz monocromática. É isso. E vamos para 10 minutos de perguntas do júri. Oi, eu queria perguntar para o relator, para a relatora, se então eu poderia usar esses diferentes índices de refração para medir a tensão no material. Sim, segundo a lei que a gente apresentou, que é a lei fundamental da análise fotoelástica, você pode usar, do mesmo forma que a gente usou, porque a gente não apresentou esses dados, porque, como eles disseram que a tabela estava confusa, esses dados iam ficar mais confusos ainda. Mas você pode utilizar o índice de refração do ponto para calcular. No caso, você pode observar essa diferença de tensão, essa definição da tensão pela ordem da franja, que é causada pelo índice de refração. Então, com isso, a gente pode determinar, sim, a tensão. Para a equipe avaliadora, o que seria, então, de tão relevante no problema analisar estresse residual? Seria somente para ela afirmar que é possível sem uma tensão externa no material. Opositora? Sim, o efeito ocorre sem aplicação da tensão e sem um experimento. Sem tensão aplicada, nós não temos como verificar isso. Pergunta para a equipe relatora. Você podia definir para mim o que é o ângulo de Brewster? O ângulo de Brewster, no caso, vai ser o ângulo em que a luz, incide no material para ele ser polarizado. Para cada material, você tem um ângulo diferente em que essa luz tem que incidir para ela se polarizar. Obrigado. Para a equipe oponente, qual é o significado das tensões principais? Tensões principais, tensões que ocorrem de acordo com o eixo óptico do polímero.
a equipe oponente, Sim. se você utilizar como fonte de luz um laser point colorido, Usar o quê? um laser point colorido, você observa o fenômeno? Sim, observamos um fenômeno. Para a equipe relatora, vocês falaram sobre polarizadores lineares, né? Vocês utilizaram 2 no caso. Imagine que você pega os seus 2 polarizadores lineares, coloca o eixo de um 90 graus do outro, não passa luz, certo? Agora, se eu te der um terceiro polarizador linear, tem como você fazer passar luz e como? Na verdade, não, porque como você já tem esses 2 polarizadores não transmitindo a luz, no terceiro você não vai ter a transmissão da luz para poder variar. Você pode pôr em qualquer lugar, não tem como. Pôr em qualquer lugar? Eu não entendi. Você tem 3, tem os 2 lá entre 90 graus, o Não, terceiro se eu colocar entre esses 2 polarizadores, pode ser que eu veja a luz dependendo do ângulo em que ele está em relação aos outros. Eu vou perguntar para o grupo oponente. Você poderia me dizer de onde surge a birrefringência num nível microscópico? Pela deformação da estrutura molecular. Consequentemente, a formação de eixos ópticos não paralelos, de forma desinforme, simulando o comportamento de material anisotrópico. E que, a princípio, tem a ver com o campo elétrico. Para a equipe avaliadora, que tipo de estimativa de erro poderia ser colocada nesse experimento que traria algo de relevante, que não foi discutido ainda? Bom, o erro principal seria se ela tivesse feito uma estimativa teórica, ela poderia comparar os experimentos dela com a discrepância em relação à teoria dela apresentada, com a estimativa da teoria apresentada. Para a equipe relatora, não ficou claro para mim como é que vocês determinaram o índice de refração da tabela a partir da figura. Foi só vendo a cor? Como é que vocês fizeram? Sim, porque como a gente apresentou na nossa teoria, observando essa cor, no caso, ordem de franja, você consegue, com as expressões que a gente apresentou na nossa apresentação, determinar o índice de refração para cada ponto. Mas isso não só por causa da cor, mas pela ordem de franja que ela apresenta. Então, no caso, é o que eu acabei citando antes de mostrar a figura, que a gente tinha calculado a tensão para cada ponto primeiro, para poder definir a ordem de franja, não só a cor. O que significa uma luz estar polarizada? Bom, no caso, como a gente citou, como a gente mostrou no nosso problema, a luz ela se propaga em diversos eixos. Quando ela está polarizada, algum desses eixos vai ter que se extinguir. No caso do nosso problema, a gente estava analisando a luz propagando em 2 eixos, na luz branca em vários. Mas na parte teórica, a gente estava analisando no eixo elétrico e no eixo magnético. Quando você tem um polarizador que está perpendicular ao eixo magnético, você não tem, você tem esse eixo magnético absorvido. No caso, você só vai ter o eixo elétrico passando pelo polarizador. É como uma corda passando numa fenda. Para a equipe relatora, vocês falaram bastante do índice de refração em cada ponto. Só existe um índice de refração em cada ponto ou esse índice depende do ângulo de polarização da luz? Ele vai depender do ângulo de polarização da luz e das tensões, como a gente falou na nossa apresentação. Para a equipe oponente, eu queria saber se vocês concordam com a metodologia experimental adotada pela equipe relatora e, se não, como vocês fariam para atacar esse problema experimentalmente? Não, primeiro discordamos completamente do uso de tabelas, ainda mais com a ausência de erros, com a ausência da explicitação dos erros, e nós utilizaríamos para polímeros muito finos a tabela de Michel-Levy, que relaciona a espessura do material com seu retardo, ou seja, a cor apresentada, e sua birrefringência. E para casos mais extremos, com espessuras mais grossas, utilizaríamos softwares especializados para isso, que podem ser achados na internet. Quais os erros experimentais você consideraria no experimento, no caso? Paralaxe, alocação da câmera e ângulo, erro humano na manipulação, na alocação do CD, do transferidor, inúmeros erros.
Para a equipe oponente, qual foi o nome da equação que você acabou de utilizar na resposta dela? Eu usei a tabela de Michel-Levy. Tá. Explica só um pouquinho qual é essa tabela. Michel... Posso desenhar? Claro. Não sei se vai dar para enxergar que está bem escuro aqui. Não, dá para enxergar daqui sim. É uma tabela que nós temos nesse eixo demarcações de espessura em milímetros. Nós temos aqui cores pintadas. E quando nós visualizamos a cor, nós pegamos, por exemplo, nosso material tem 0,4 milímetros, nós traçamos uma reta aqui. Nós achamos, através de um software de paleta de cores, que a cor naquele ponto era a impressa nessa zona da tabela. Nós traçamos outra paralela. E aqui nesse eixo nós temos demarcações que equivaleria ao ΔN. Então, você da origem traça... Tudo bem que não ficou muito bom. A partir da origem, no encontro, e nós temos aqui o valor da birrefringência, ela foi formulada para análise de cristais. Só mais uma coisinha. Ali era o 0,6, 0,4 era a espessura do Isso, seu... espessura do material. Sabe dizer como fisicamente a espessura do material pode influenciar na birrefringência? Retardo óptico. Retardo óptico. A diferença de fase é adquirida por duas frentes de onda quando passam por um material é responsável por isso. Para a equipe oponente, sim. A tensão em um ponto é um tensor de quantas dimensões? Três. Tem mais perguntas aqui na frente? A equipe oponente, você sabe definir a definição de meio isotrópico mais matematicamente, assim? Não. A equipe relatora? Matematicamente, não, só em relação à homogeneidade do material. Última equipe? Equipe avaliadora? Mesma pergunta. Sabe definir matematicamente o... Eu concordo com a ideia da relatora, geometricamente, mas não... Utiliza vendo as formas, mas não matematicamente. Ok, obrigado. Vai lá, Mark, última pergunta do torneio. Vai lá. Para a equipe relatora, se eu tivesse um CD em que uma extremidade é muito fina e a outra extremidade é mais grossa, como você espera que variasse a coloração, ou se você ia observar, como seria o fenômeno? CD ou capa de CD? A capa do CD. Bom, na verdade, como foi citado pelo oponente, a espessura do material tem grande relevância nesse problema, como a gente citou na nossa apresentação também. Só que no caso de uma espessura muito grande, você não tem a visualização desse efeito. Então, se a espessura do lado em que a espessura é maior for muito grande, você não tem a visualização. Se ela for, sei lá, um pouco maior, você tem a visualização do mesmo jeito, só que você tem que aplicar a teoria pontualmente. Ok. Senhores jurados, por favor, fechem as notas dos times relator, oponente e avaliador. Vamos aplaudir, então, os times finalistas. Rebola, Quantum e Zero Kelvin. Daqui a pouco voltaremos também ao vivo pela TV Web para a entrega dos certificados, das medalhas, dos troféus e também para a apuração do Physics Fight final. Logo mais encerraremos o YPT Brasil 2013. Até já!